Essa primeira paraxá, o nome tem por nome Bereshit no texto hebraico, porque é a primeira palavra da Bíblia, Bereshit, que significa no princípio. Literalmente é em princípio, mas geralmente as Bíblias traduzem por no princípio. E o tema dessa paraxá é a criação e a queda do homem. Essa paraxá vai até o capítulo 4, versículo 8, porque a segunda paraxá já trata de Noé, a partir do capítulo 4, versículo 9. Então, nessa primeira paraxá, nós vamos falar, Deus fala conosco a respeito de como Ele criou todas as coisas, como que o ser humano se desviou da presença dEle, e como que o ser humano se tornou tão corrupto que foi necessário que Deus enviasse na segunda paraxá uma figura de um homem chamado Noé. É tão amplo e tão complexo e tão profundo e tão diversificado e tão colorido esse início da palavra de Deus, que é incrível que todas as vezes que eu leio esse primeiro capítulo, eu aprendo uma coisa nova. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre cada um dos dias da semana, do capítulo 1. Só que antes disso, nós vamos entender algumas coisas muito, muito importantes a respeito do que significa o capítulo 1 para nós. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês é uma leitura. Capítulo 1 todinho. Eu vou ler para os irmãos. E eu queria que os irmãos agora não lessem na Bíblia de vocês, mas assistissem. Podem olhar para a televisão. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez Deus, pois, o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. À porção seca Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez.
Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o primeiro e maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou Deus, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, conforme a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém. Agora vamos refletir sobre isso que nós vimos. Os irmãos devem ter visto algumas coisas estranhas nessa ilustração. Algumas coisas que a ciência diz que não aconteceu. E algumas coisas que a ciência não sabe se aconteceu. E ela não admite. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.
Faz poucos dias que nós lemos esse texto aqui, num estudo da Torá, e isso é o que vai nos nortear aqui hoje em tudo que nós meditarmos. Porque, na verdade, o que nós percebemos é que Deus teve o cuidado de revelar muitas coisas para nós. E Ele também teve o cuidado de encobrir muitas coisas, porque nós não temos condições ainda de compreender muitas coisas. Ele nos revela e encobre aquilo, Ele nos revela aquilo que nós temos condições de compreender e encobre aquilo que nós não temos condições de compreender. E conforme nós vamos crescendo na fé, Deus vai revelando mais coisas, porque nós vamos adquirindo condições de compreender. A primeira coisa que acontece aqui é o seguinte: nós temos duas grandes correntes de pensamento a respeito do surgimento do universo, que, na minha opinião, são equivocadas, todas duas. Primeiro, existe uma teoria chamada evolucionista, que desconsidera simplesmente tudo que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 1 e não quer nem refletir sobre o assunto. Isso aqui é impossível e pronto. Essa é a teoria que é ensinada nas escolas. Que dentro da teoria evolucionista tem uma corrente que ensina que a evolução que a ciência ensina pode ser compatível com o texto bíblico. E aí tem um monte de jogadas de texto que são feitas para que a ideia da evolução que é colocada pela ciência seja encaixada no texto bíblico. Ela se baseia numa interpretação do versículo 2, que diz assim, no nosso versículo 2 diz: a terra, porém, era sem forma e vazia. Esse era que está escrito aqui, uma tradução possível do hebraico, o hebraico aqui, o verbo que está aqui é hayetá, e uma tradução possível para esse verbo é tornou-se. Realmente é possível traduzir por tornou-se, mas nunca foi traduzido por tornou-se pelos próprios judeus. Os próprios judeus sempre traduziram esse verbo por era, desde 200 anos antes de Cristo, desde 100 anos antes de Cristo mais ou menos, quando eles traduziram a Bíblia hebraica para grego, traduziram por era, não traduziram por tornou-se. E eu creio que Deus confiou aos judeus os oráculos dele. Então, se os judeus traduziram por era, é porque não era tornou-se. A tradução é era, certo? Verdadeiramente esse verbo no hebraico pode ter os dois significados, mas os judeus traduziram por era. Então eu vou confiar nesse dom que Deus deu para os judeus, que era resguardar a palavra dele. Então, para mim, a tradução aqui é era, não é tornou-se. Então essa segunda corrente também está errada, que acha que pode encaixar a evolução aqui. Eles dizem que Deus criou os céus e a terra e era tudo lindo, maravilhoso, então era um paraíso, mas aí a terra tornou-se sem forma e vazia porque caiu um meteoro na terra e dizimou quase todos os seres viventes, e aí começou um novo processo evolutivo em que os répteis não dominaram, mas o ser humano dominou, né? Essa é a teoria que encaixa a evolução científica no texto bíblico. Eu não concordo com essa tradução que fala tornou-se, porque os judeus traduziram por era, ok? Tem uma terceira corrente também, que é a criacionista, que é uma corrente científica que trabalha com a hipótese de que, de fato, houve um Criador inteligente e não houve uma evolução ao acaso. Ou seja, houve uma evolução controlada por esse Criador. Eu falei aqui a grosso modo, é uma teoria muito complexa que eu não vou ficar explicando aqui para vocês hoje. Eu não vou por nenhum desses caminhos. Eu resolvi hoje, e também, antes de falar do que eu resolvi, eu creio que Deus é poderoso o suficiente para fazer exatamente como está escrito aqui. Então não tem, para mim não tem problema Deus ter. Uma coisa que os cientistas questionam é que
Deus criou o sol no 4º dia, só que Ele criou as ervas no 3º dia. Como podem ter surgido as ervas no 3º dia sem a luz do sol? Os cientistas questionam esse tipo de coisa. Isso para mim não é problema, porque Deus criou a luz no 1º dia, entendeu? A primeira coisa que Deus criou foi a luz, não foi a do sol, mas teve uma luz no 1º dia. É sobre essa luz que nós vamos meditar muito hoje. Mas eu não tenho problema. Deus podia estender a mão e iluminar a terra com a mão dele, entendeu? Não precisava de sol. Nem precisa, até hoje não precisa. Ele quis colocar o sol. Precisar não precisa não. Ele quis colocar o sol, entende? Então é isso. Assim, eu não vejo problema em crer que Deus tenha poder para fazer isso aqui. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Ele não precisava de ter criado nada no universo além do planeta Terra, né? Ele podia ter feito de outro jeito e colocar a gente aqui na superfície de um globo, né? Mas Ele quis fazer o Sol, a Lua, as estrelas, o planeta Terra com os continentes. Ele quis fazer assim. Eu não vou questionar isso, né? Mas a gente tem que considerar também a possibilidade de algumas palavras aqui terem mais significado do que o que a gente lê imediatamente. E é nisso que eu quero meditar com os irmãos hoje. Vamos ver o que Deus nos revela, além do que está escrito literalmente. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia informa que Deus criou todas as coisas, certo? Eu vou partir do princípio agora de que nem todos os textos bíblicos são cronológicos. A gente vê isso ao longo da Torá. Tem textos da Torá que vão e vêm. Você está lendo uma história, aí no capítulo seguinte conta uma história do que aconteceu antes do capítulo anterior. Não acontece isso na Torá? Então, a gente tem que partir do princípio de que essa possibilidade existe. Então eu vejo que em Gênesis capítulo 1, Deus mostra que Ele criou todas as coisas. Depois Ele explica como Ele criou todas as coisas. Então Ele retoma. Então, no princípio, a primeira coisa que eu fiz foi isso, a segunda coisa que eu fiz foi isso, a terceira foi aquilo. Primeiro Ele resume tudo. Eu criei todas as coisas, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é um resumão de tudo. Depois Ele vai explicar. Como que Ele explica? Ele começa a explicar em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E estende essa explicação até o capítulo 2, versículo 3. Observem que lá no capítulo 2, versículo 3, ele encerra essa explicação. Depois ele retoma o 6º dia, observem isso. No capítulo 2, versículo 4, ele volta para o 6º dia. Do capítulo 2, versículo 4 até o capítulo 2, versículo 25, ele concentra toda a atenção do texto numa coisa que aconteceu no 6º dia, que é a criação da humanidade. Vocês veem que não é cronológico. Então, o que eu percebo quando eu leio capítulo 1, versículo 3 até capítulo 2, versículo 3? Eu percebo que a Bíblia não está preocupada em nos dar detalhes químicos e físicos de como que aconteceu o processo da criação. Deus disse, haja luz. Aí o cientista diz, houve um Big Bang. Não, a Bíblia não está preocupada com essa informação. A Bíblia não quer saber quanta matéria-prima Deus tinha na mão para Ele produzir luz e produzir energia e quantos milhões de quilowatts. A Bíblia não está preocupada com isso. Essa informação não é relevante para a nossa salvação, percebem? A Bíblia está preocupada com a nossa salvação. Então esses detalhes não estão descritos na Bíblia e pode ser que eles nem estejam ao alcance do nosso entendimento. A teoria evolucionista que eu falei com vocês com que eu não concordo, ela tem um momento dela curioso, que é entre o Big Bang e a expansão do universo. Muito, na teoria da evolução, não estou falando do texto bíblico não. Fala assim, teve o Big Bang, isso durou não sei quantos milésimos de segundo, o Big Bang. E aí, depois de não sei quantos segundos, o universo começou a se expandir. Entre o Big Bang e a expansão do universo, aconteceu alguma coisa que os cientistas chamam de leis físicas desconhecidas.
Eu descobri que eu preciso de mais fé para acreditar nas leis físicas desconhecidas do que para acreditar em um Deus Todo-Poderoso que fez as coisas com a palavra dele, né? Eu não tenho tanta fé assim. Eu acredito no Deus Todo-Poderoso. Acreditar nas leis físicas desconhecidas está fora do meu alcance. Uma outra coisa importante a respeito desse capítulo 1, que nós temos que considerar. A palavra Yom, que nós traduzimos por dia, fala assim: houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui a palavra é Yom. Essa palavra Yom pode significar várias coisas. Em português também, a palavra dia pode significar várias coisas. A gente não fala assim: hoje em dia os salários são baixos. Sempre foi, né? Mas vamos falar de outro assunto, não. Hoje em dia nós vivemos um momento de tensão política internacional e tal. Hoje em dia, esse dia não é um período de 12 horas que o sol ilumina a face da terra, ok? Nós podemos falar que a semana tem 7 dias, nesse caso são períodos de 24 horas. Mas se eu falo que está de noite e a partir das 6 horas da manhã está de dia, eu estou me referindo a um período de 12 horas e não de 24 horas, certo? A palavra dia pode significar várias coisas. Um exemplo de como a palavra dia pode assumir vários significados, tem... Uma vez o Rabino Marcelo falou, não, foi o Rabino Shulam que falou, acho que ele falou isso. Tem gente que quer ser mais judeu que o próprio judeu, né? Porque a pessoa quer pegar o texto bíblico e traduzir melhor que o judeu, que fala hebraico, que entende hebraico há 4.000 anos, entendeu? A pessoa cismou que o nome de Yeshua não é Yeshua, não pode ser Jesus, é Yehoshua, porque a raiz hebraica, não sei o quê. Você está sendo mais judeu que o próprio judeu, porque o judeu que crê em Yeshua chama Yeshua de Yeshua, e às vezes chama de Jesus, né? Bom, a palavra dia também, nós não podemos, com todas as palavras da Bíblia, ser mais judeus que o próprio judeu. O judeu traduziu a palavra Yom como dia, e significa duas coisas. Olha o versículo 5 aí. Pelo menos duas coisas, pode significar mais. Tem mais coisa também, né? Daqui a pouco eu vou dizer. Chamou Deus à luz dia, está escrito lá no hebraico, Yom. Então ele está falando de um período de 12 horas. E as trevas, noite, é outro período de 12 horas, Lailá, que é outra palavra, né? Houve tarde e manhã, o primeiro Yom. Se houve tarde e manhã, na verdade, no hebraico está escrito, houve Erev e Boker, ou seja, houve noite e manhã. Traduziu aqui por tarde e manhã, mas na verdade está falando do período da noite, a noite toda. Então houve noite e dia, noite e dia. Então esse dia, no final do versículo 5, está falando de um período de 24 horas, certo? Muito bem. Tem também no texto bíblico aquela frase, no dia que se chama hoje, não tem isso? Bom, esse hoje não é um período de 24 horas, é um momento, é agora que quer dizer. No dia que se chama hoje, não é um período de 24 horas. 24 horas é muito tempo para você tomar uma decisão e aceitar a salvação. É agora que ele quer dizer, entendeu? Não é daqui a 24 horas. Arrependa-se no dia que se chama hoje. Não é daqui a 24 horas, é agora, né? Então, é possível que a palavra Yom não signifique um período de tempo específico, mas é evidente que ela está diretamente ligada à ideia de incidência de luz, certo? Então vamos refletir sobre a palavra, por que está ligada à incidência de luz? Se for um período de 12 horas, é o período que chama dia. Se for um período de 24 horas, o que marca o início e o final é o fato de que tem luz e depois escurece, a luz vai embora, depois tem luz de novo, a luz vai embora. Então tem incidência de luz, né? Se entendermos luz como uma emanação física, de energia física, aquilo ali é luz que está vindo do holofote, isso é energia. Se entendermos que luz é uma emanação de energia física, lâmpada, ou poder espiritual, podemos supor que os dias enumerados em Gênesis capítulo 1, porque eu acabei de dizer que dia está diretamente ligado à incidência de luz,
Podemos dizer então que podemos supor que esses dias podem ter um significado mais profundo. Os dias de Gênesis 1, na verdade, eles podem ser as etapas do processo criativo de concepção do universo na mente de Deus. Ou seja, muito antes mesmo das coisas existirem, Deus pode ter concebido tudo o que existe em etapas. E Ele chamou essas etapas de dias. Eu estou dizendo com isso que Deus não está preocupado em te dizer se o universo se expande ou se ele se contrai. Ele não está preocupado se existe uma atração. Não está preocupado em te dizer se existe gravidade que atrai, que faz com que a Terra seja atraída pelo Sol. Por isso que a Terra não flutua pelo universo aleatoriamente. Ele não está preocupado com essas coisas. Ele está preocupado em te dizer que Ele concebeu todas as coisas. E Ele estabelece etapas para essa concepção. O que é que nos foi revelado então? Porque isso que eu fiz até agora foi uma suposição. Eu posso supor que a luz seja uma emanação de energia física ou de poder espiritual. Se a palavra dia está ligada à ideia de luz, então eu posso supor que aqui em Gênesis capítulo 1, esses dias são na verdade etapas de imaginação de Deus. Deus está imaginando o mundo. Como que Ele imaginou? Vocês já pararam para pensar nisso? Que antes de fazer, Deus pode ter imaginado alguma coisa? Não estou afirmando nada, estou dizendo, pode ser que Ele tenha imaginado. Eu creio piamente que Ele imaginou. Por quê? Porque Ele nos deu a capacidade de criar que Ele tem. Nós podemos criar pela palavra também. Eu crio a depressão e eu me curo dela pela palavra também, né? Eu posso ficar deprimido por uma palavra que eu sentencio contra a minha própria vida. Isso é o poder de criar. Mas eu também posso ser salvo porque eu declaro pela palavra que Yeshua veio como homem, né? Então, pela palavra eu crio a minha salvação e a minha perdição, né? Pela palavra eu mato ou curo, né? Deus nos deu esse poder. Mas a respeito do que eu falei até agora foi especulação. O que Deus nos revela realmente através da Bíblia? A Bíblia deixa evidente que Deus usou pelo menos uma ferramenta para criar todas as coisas, sem contar o caso específico do ser humano, que nós nem vamos ter tempo para falar hoje. E essa ferramenta que Deus usou é a palavra. Todos os dias de Gênesis capítulo 1, Deus disse, haja. Ou Deus disse, ajuntem-se. Ou Deus disse, produza. Deus sempre falou e aconteceu. Então a palavra foi a ferramenta que Ele, pelo menos essa. A Bíblia não está preocupada em nos dizer se Ele usou só essa ferramenta. A Bíblia também não está preocupada em nos dizer que Ele usou outra ferramenta. Não é uma informação importante, mas com certeza Ele usou a palavra. Isso a Bíblia nos declara. A primeira coisa que Deus criou com a palavra foi o quê? A luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz. Aí Deus colocou uma grande bateria num transformador, ligou uma lâmpada muito potente, apertou o plug e aí houve luz. Foi isso que aconteceu? Não. Deus disse, haja luz e houve luz. Simples assim. E quem é a palavra de que nós havíamos falado? Yeshua é a palavra. Isso nos foi revelado. Isso nos foi revelado. E tem mais. Yeshua é a luz também. E esta palavra, desculpa, eu digitei errado. E esta luz pode ser interpretada da forma mais ampla possível. Eu disse mais ampla possível. Aqui você pode pensar, luz é o quê? Luz é isso, então Yeshua é isso. Luz é isso, isso é Yeshua também. Luz é Yeshua. Não tem como a luz ser outra coisa. Yeshua é muitas coisas, mas toda luz é Yeshua. Nós vamos meditar muito sobre essa ideia de luz aqui. Olha só. No princípio era a palavra,
e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem relação com ele, nada do que foi feito se fez. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, podem abrir. Não precisa esperar eu pedir não, viu gente? A referência está sempre lá embaixo. Vocês vão ver que a tradução está um pouquinho diferente daquilo ali. Porque, na verdade, eu peguei um texto bíblico e dei uma olhadinha. Na verdade, eu peguei de uma Bíblia que tem umas indicações de como é que podem ser, como é que é o texto literal original. Então, no texto grego original, a gente vê ali onde está bem sublinhado ali no meio, por meio de, pode significar três coisas. Pode significar por meio de, pode significar para e pode significar por causa de. Lembra que depois o apóstolo fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas? É porque ele participou da criação nessas três condições. Olha lá o que diz quem disse dele, por ele, para ele foi Paulo, lá em Romanos. Mas João disse, todas as coisas foram feitas dia em grego, que não tem nada a ver com a palavra dia em português, nada a ver. Dia em grego pode significar por meio de, pode significar para e pode significar por causa de. A gente vê aqui uma relação entre Yeshua e a criação que é de causa. Yeshua é a causa da criação. Tudo foi criado porque Yeshua, entenderam? Por que você vai à escola? Porque eu quero um diploma. Por que você bebe água? Porque você tem sede. Por que o mundo foi criado? Porque Yeshua, entenderam? É isso. Yeshua é a causa de todas as coisas existirem. Além disso, foi através dele que as coisas foram criadas. Porque ele é a palavra. É o que está escrito no início de João capítulo 1. A maioria das Bíblias é escrito verbo. Mas verbum em latim, que é de onde vem essa palavra verbo, significa palavra, não significa outra coisa. Essa tradução é uma tradução, a palavra verbo aí no início do Evangelho de João, é uma tradução que sofreu influência da tradução do latim que foi feita no século IV. Literalmente é palavra, em grego logos, que significa palavra e significa também ideia. Olha que interessante, o texto original que diz logos significa não só palavra, mas também significa pensamento, ideia. Então, quando o evangelista ali, João, declara que Yeshua é a palavra, ele está também declarando que Deus não só disse, mas ele também pensou antes de dizer, haja luz. E esse pensamento já é Yeshua. Outra coisa interessante aqui de João ainda, voltando, no finalzinho ali de João capítulo 1, versículo 2, diz, e sem relação com ele, nada do que foi feito se fez. Vocês vão ver que a tradução de vocês deve estar um pouquinho diferente, mas o texto literal em grego diz, fala de relação mesmo. Está dizendo que as coisas foram feitas relacionadas a Yeshua. Todas as coisas refletem Yeshua. Não é possível que alguma coisa exista sem ter alguma relação com Yeshua. Vamos para Hebreus. Seria mais ou menos assim, você fazer um bolo numa forma, depois desenformar o bolo e dizer que aquele bolo não tem nada a ver com aquela forma. É impossível, aquele bolo só existe porque teve a forma. Como é que você ia jogar a massa do bolo lá dentro do forno se não tivesse a forma? Entenderam? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, ao qual constituiu por herdeiro de todas as coisas. Aí vem de novo a palavra dia em grego, que quer dizer por meio de, para ou por causa de, né? Então, ele nos falou nos últimos dias pelo Filho,
por meio de quem também fez o mundo, o qual, o Filho, Yeshua, sendo resplendor de sua glória e a imagem impressa de sua essência, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu sublinhei duas palavras ali, que é resplendor e sustentando. Primeiro, vamos meditar o que significa a palavra resplendor, porque as pessoas às vezes esquecem. Lê, acha lindo o texto, que é uma palavra pouco usada no cotidiano. Resplendor quer dizer brilho, luz, não é outra coisa. E Yeshua é o brilho de Deus, é isso que está dizendo ali. Yeshua sendo o resplendor de sua glória. Tá, você olha para Deus e vê um enorme brilho, esse brilho é Yeshua. E outra coisa, a palavra sustentando ali me lembra a ideia de bateria. Eu falei de bateria agora há pouco de brincadeira, mas agora eu vou falar muito sério. Aquela luz ali só está acesa porque tem uma corrente elétrica sustentando aquela luz. A luz do sol só está acesa porque tem uma enorme força gravitacional provocando reações nucleares que provocam a emissão de luz. Entenderam? Tem uma sustentação de energia que permite que a luz seja emitida. Luz é energia. E quando fala que Yeshua sustenta todas as coisas, eu penso que Yeshua não é só um alimento espiritual. Ele é mais que isso. Ele é isso, isso é muito importante. Mas ele é mais que isso. Ele é a energia que rege todo o universo. O sol não poderia ter luz se a energia de Yeshua não estivesse lá nele. Nenhuma dessas lâmpadas acenderia se a energia de Yeshua não estivesse lá. Nós não teríamos calor no corpo, 36,3 graus, né? Põe o termômetro lá. Nós não teríamos esse calor se a energia de Yeshua não estivesse dentro de nós. Estou falando de energia física, tá, gente? Estou falando daquela coisa de nova era, energia, uma coisa etérea. Estou falando de uma coisa física mesmo, que pode ser medida, entenderam? Bom, pode ser medida em termos, porque não tem como você medir a energia de todo o universo, né? E todo o universo é sustentado por essa energia, que é Yeshua. Bom, vai além. Eu nem sei, acho que os cientistas nem sabem o que é energia, eu já concluí isso. Por tudo que eu já li e já ouvi de cientistas, e eu trabalho com cientistas, ninguém tem uma definição do que seja energia. Não, eles até têm uma definição conceitual do que seja energia, mas ninguém explica do que ela é feita, por exemplo. A energia não é feita de nada, ninguém explica do que ela seja feita. Então nós temos aqui uma ideia de energia muito clara, e brilho, resplendor é brilho. Vejam então que Yeshua é muito mais do que um homem pendurado numa cruz. Aquele homem pendurado na cruz é essencial para mim. Sem ele, meu Deus, o que seria de mim? Mas é mais profundo. É mais profundo que uma imagem que a gente decora porque a gente viu numa escultura, numa foto, qualquer coisa assim. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. O qual Yeshua, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. E essa palavra mundo aí, literalmente é em grego, literalmente é cosmos. Está escrito lá em grego. Estamos falando do mundo físico aqui. Mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Manifestado visivelmente. Agora ele está falando de Jesus Cristo, homem. Aliás, não tem parte com Deus aquele que não declara que Jesus Cristo veio em carne. Então essa coisa de falar que Jesus é uma luz, está certo, mas está errado. Porque Jesus não é só uma luz também não. Jesus não é só um homem pendurado no madeiro. Não é não. Mas também Jesus não é só uma luz, não. Entenderam? Um ser iluminado. Não é isso. Ele é a própria luz. Não é isso que a gente canta? Tem uma noção de palavra aqui, quando se diz que ele foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Conhecido tem a ver com a ideia. Eu conheço uma pessoa quando eu me aproprio
de informações a respeito dela, né? Se eu vejo só uma foto de uma pessoa, eu não conheço aquela pessoa. Eu me aproprio de informações a respeito dela, aí sim eu passo a conhecer aquela pessoa. É assim que Yeshua foi conhecido antes da fundação do mundo. Conhecido por quem? O texto ali não fala. Conhecido por quem? Mas ele foi conhecido, ainda que seja pelo próprio Pai, né? Bom, tem uma noção de palavra com aquele conceito lá da palavra logos do Evangelho de João. Logos não é só palavra falada, é ideia também. Se eu falar para vocês assim, se eu falo para vocês, por exemplo, fechem os olhos, por favor, podem fechar os olhos. Se eu digo a palavra amor, vocês imediatamente veem escrito lá na sua mente a palavra amor, não veem? Então, pode abrir os olhos agora. Então, a palavra está muito associada com a ideia. Então, aqui a gente tem essa associação. E Yeshua, antes mesmo de ser a primícia de todas as criaturas, ele já era uma ideia na mente de Deus. Deus concebeu Yeshua antes de mais nada. Ele é a ideia. E aí diz, em João capítulo 8, versículo 12, o próprio Yeshua dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Voltando àquilo que eu tinha falado, luz tem que ser entendido da forma mais ampla possível. Luz não é só energia física e também não é só uma ideia etérea. Ele é a própria energia que rege todas as coisas, que faz o meu coração bater e que me faz amá-lo. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17. Yeshua é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a primeira coisa que foi criada, foi Yeshua, porque nele foram criadas todas as coisas. E agora a gente tem uma noção de espaço. O universo está em Yeshua. Nele foram criadas todas as coisas. Vocês conseguem imaginar isso? Nós estamos dentro de Yeshua. E Ele está dentro de nós. Por isso é que tem coisas que foram reveladas e coisas que não foram reveladas. Porque fisicamente isso não é possível. Uma coisa está dentro da outra e a outra está dentro da coisa. Não é possível isso. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Então aqui está falando do universo todo, não é só do planeta Terra. Havia uma teoria também, há algum tempo atrás, que eu já tinha ouvido, de que Deus poderia ter criado outros planetas com vida inteligente. Isso aí eu não vou nem questionar, que é uma longa discussão, mas que em cada planeta com vida inteligente, Deus poderia ter enviado um Messias para salvar aquele povo. Isso não tem a menor noção, não tem o menor sentido. Quando eu leio que neste Yeshua que nós servimos, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. É um único Messias, não existe outro, mesmo que existam planetas com vida inteligente. Não existe outro Messias, e não existe outro Deus, e não existe outro universo. Todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio, por causa e para Ele. É Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas consistem nele. Olha que interessante. Isso é uma outra tradução que eu descobri para esse texto. E ali está dizendo que todas as coisas que há nos céus e na terra consistem nele. Significa que todas as coisas são feitas de um material chamado Yeshua. Nós temos aqui nesses versículos duas noções muito interessantes a respeito de Yeshua. Yeshua é o espaço em que está o universo, e ele é também a matéria-prima de que o universo é feito. Recapitulando, Yeshua é a causa da existência do universo.
Ele é a palavra, o projeto e a ferramenta da criação. Ele é a energia física e espiritual que sustenta o universo. Ele é o espaço em que se situa o universo. E ele é a matéria de que o universo é feito. E é por isso que foi necessário dizer, ele é antes de todas as coisas. Porque sem ele seria impossível nós existirmos. Antes de tudo ser criado, Deus já tinha a palavra, e a primeira coisa que Deus criou foi essa energia que sustenta o universo. Meditação relâmpago sobre os 7 dias. O que é que nós aprendemos com tudo isso que nós lemos até agora do texto bíblico? Nós lemos Gênesis capítulo 1, lemos Romanos, lemos Hebreus, lemos João, lemos Pedro, lemos Colossenses. O que é que nós aprendemos com isso? Em relação à criação. No primeiro dia, Deus criou a luz e fez a separação entre o dia e a noite. O que Yeshua é? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Yeshua fez essa declaração na festa de tabernáculos, no último dia da festa de tabernáculos. E tinha mesmo uma tradição, essa tradição é registrada no Talmud, de que a festa de tabernáculos era muito iluminada. Era impossível andar em trevas durante a festa de tabernáculos. Agora estou falando de trevas físicas, porque tinha tochas por todo lado. Era realmente um período em que toda a cidade, estou falando da cidade de Jerusalém, ela toda era iluminada por tochas. E esse texto faz uma ligação entre o começo e o fim de todas as coisas, porque Yeshua foi a primeira coisa a ser criada, e é por meio dele que nós e todo o universo nos reconciliamos com o Criador. Segundo dia, Deus criou o firmamento, que era a separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Deus cria com isso, estabelece a noção de separação e a noção de santidade. E o que é a santidade? Em poucas palavras, portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Terceiro dia, ajuntamento. No terceiro dia, Deus ajuntou as águas e fez separação entre as águas e a porção seca, que ele chamou de mares e terra. Esse ajuntamento, por incrível que pareça, em hebraico, é a palavra igreja. Gênesis capítulo 1, versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Quando ele diz ajuntem-se, ele usa um verbo que tem a mesma raiz da palavra kahal, que significa congregação, reunião, igreja. É a primeira vez que essa raiz aparece na Bíblia toda. Terceiro dia da criação. Então, com isso, Deus cria a noção de congregação. Só que essa noção de congregação, ela se aplica aos nossos dias quando Deus reúne o povo lá no Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai, e acontece esse episódio. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Esse evento é semelhante ao que aconteceu em Atos capítulo 2. Porque literalmente o que está escrito ali é, literalmente, isso eu li no hebraico. Essa tradução está, na verdade, um pouco tendenciosa. Essa é a tradução que aparece nas Bíblias. Mas a tradução que eu vou falar agora é literal. E todo o povo viu as vozes e as línguas de fogo. Isso é o que está escrito em hebraico. Lá em Atos capítulo 2, houve vozes e línguas de fogo. O estabelecimento da igreja, como nós a entendemos, um grupo de adoradores, acontece em Êxodo capítulo 20. Mas a noção Deus cria com a criação do mundo. Lá em Gênesis capítulo 1, no terceiro dia da criação.
4º dia, Deus criou os luzeiros para governar o dia e a noite. A palavra é governar, e com isso Deus cria a noção de autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Quinto dia, Deus cria os animais, os primeiros animais, porque Ele continua criando animais no 6º dia. No 5º dia Ele começa a criar os animais. Então Ele estabelece a noção de criatura. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. E no 6º dia Deus continua criando os animais e cria a humanidade. E Deus estabelece a noção de sacerdócio. Para que Deus cria a humanidade? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Quem é que tem a função? Quem é que tem o poder para dominar? Deus tem o poder para dominar. Quando Ele concede esse poder ao ser humano, Ele faz com que o ser humano seja um representante dele neste mundo. Esse é o momento em que Deus cria a noção de sacerdote, porque o sacerdote é um representante de Deus. 7º dia, descanso. Deus estabelece a noção de redenção. O que o descanso tem a ver com a redenção? Descanso para o universo é o momento em que todas as coisas vão ser reconciliadas com Deus por meio do sacrifício de Yeshua. Porque se Josué os houvera introduzido no repouso, nunca mais falaria depois disso de outro dia de repouso. Assim que resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque o que entrou em seu repouso, ele mesmo também repousa de suas obras, como Deus repousa das suas obras. O autor de Hebreus está se referindo aqui ao momento em que todas as coisas vão repousar do mal, do pecado, da transgressão, da fadiga, da doença, do ódio, da morte, vão repousar de todas essas coisas cansativas e enfadonhas para se alegrar na presença de Deus por toda a eternidade. Amém?